estamos recebendo aqui o Isaías Otaviano, presidente do Sintricomp, o Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Brusque, que recentemente, mais precisamente no dia 13, terça-feira desse mês, reuniu-se com o Sinduscom, o sindicato que representa os empresários do ramo da construção civil. E ficou acertado aí o reajuste salarial das categorias para o período aí de 2025-2026, o acordo com o reajuste aí de 7% no piso da categoria, já quem recebe acima do piso ganhou 6%. Satisfeito, Isaías? Bom dia. Bom dia, Dilei. Peraí, só vamos... Abre ali, aperta esse botãozinho, isso. Aí, agora sim. Agora sim, fala aí, velho. Bom dia. Agora sim. Bom dia, Dilei, bom dia, Rodrigo, Felipe, Valdomiro. Satisfação estar mais uma vez aqui para falar um pouco das nossas atividades. Parabenizar já a direção da rádio por esse espaço maravilhoso que entregaram para vocês. Ficou muito bonito realmente. E então, de parabéns. Ó, Dilei, uma negociação coletiva, você nunca fica totalmente satisfeito. O nome já fala, negociação coletiva, né? Do outro lado tem o sindicato patronal, que muitas pessoas acham que quem dá o aumento é o sindicato laboral, mas não é o laboral. O laboral só negocia, quem dá o aumento é o sindicato patronal. E às vezes você consegue avançar em algumas pautas, algumas cláusulas, e outras vezes você não consegue avançar, né? Seria muito fácil para nós, como presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, ali, representando a parte laboral, dar um aumento de 10%, seria muito fácil, mas não é nós que vamos pagar, né? Então quem dá o aumento é o sindicato patronal. Isso tem que ficar claro para o nosso associado e até mesmo para a comunidade que não entende como é que funciona a negociação coletiva, que quem dá o aumento, repito mais uma vez, é o sindicato patronal. A negociação que a gente fez esse ano foi a negociação possível para se fazer no momento, né? Porque não é uma negociação solta, que é só Brusque que negocia e o restante do estado tá alheio ao que acontece em Brusque. Não, tem a federação deles, que é a Fiesc, eles têm as organizações deles, tem o que eles podem chegar, e é difícil, para vocês terem noção, quem não acompanha a negociação coletiva, para te arredondar, por exemplo, de 10,40 para 11, não funciona, não avança. E a negociação coletiva, Odirley, só para fazer uma pequena introdução com relação a isso, é o documento mais importante que a gente tem na entidade sindical. Sem negociação coletiva, você não tem representação. E sem representação, você não é nada, né? Então a gente tem que tomar cuidado quando vai fazer uma negociação coletiva, saber aonde que a gente consegue avançar e dentro daquilo que foi as possibilidades, a gente entende, a nossa comissão, que não foi o Isaías, que foi lá com uma agendazinha embaixo do braço, fechar a negociação coletiva, sim a comissão formada pelos próprios trabalhadores entenderam que esgotou a nossa tratativa, que já estava na terceira reunião, e aí entendemos bem fechar a negociação coletiva. Totalmente satisfeito? Claro que não, eu queria os 10 que a gente pediu, mas dentro do cenário atual a gente entende que foi uma negociação que atendeu os interesses dos trabalhadores. Historicamente, pelo menos o que eu noto, se eu estiver errado me corrija, nesses últimos anos, ou desde que você está no sindicato, até na gestão anterior, há uma, digamos assim, uma negociação meio pacífica, digamos assim, acho que esse é o termo, de vocês com o patronal, né? Sim, esse ano foi pacífica também. Só que cada um defendendo seus interesses. E é natural, mas diga assim, né? Não tiveram que, de repente, ir para dissídio? Não, dissídio coletivo é o fim do fim, né? Isso aí eu entendo que nós temos os dois sindicatos, tanto o laboral como o patronal, o de segmento, tem a inteligência de não ir para o dissídio coletivo, né? Porque quem vai para o dissídio coletivo está arriscado a perder tudo que conquistou, né? A nossa convenção, ela é uma convenção que tem 45 cláusulas, são todas cláusulas que é interessante para o trabalhador, né? A gente tem, por exemplo, na nossa convenção coletiva, o subsídio de esposa, que está 128 e alguma coisa, 30 eu acho. Prêmio frequência, R$ 78, né? Então isso tudo é coisa que você negocia, 128,40 e 73,83 o prêmio frequência. Isso é tudo coisa que você negocia através de convenção coletiva. Quando você vai para um dissídio coletivo, corre o risco de quem for julgar o teu dissídio, isso tem acontecido, dá o zeramento do NPC, que isso é obrigatório, e o restante das cláusulas, porque quando você deixa a convenção coletiva vencer e não faz a renovação, todas aquelas cláusulas é nula. Tem que negociar de novo.
Então tem que ter muito cuidado, e às vezes você faz uma negociação que a gente entende que é uma negociação que foi vantajosa diante do que foi apresentado pra gente, e alguns, e eu acho também normal, né? Normal, não aceitar, criticar, mas eu fico às vezes meio, não vou dizer chateado, porque isso chateado não existe, essas coisas assim. É com alguns da nossa categoria, e eu digo alguns mesmo, que dá para contar nos dedos das mãos, que acham no direito de criticar a negociação coletiva, e eu respeito, só que entender que a negociação coletiva ela vai muito além do que passa assim de só querer ganhar o aumento, tem muita coisa envolvida, e às vezes eu fico assim, eu acho até engraçado, porque a mesma matéria que está no nosso site, tá no site do Sindicato Patronal, e ninguém critica lá. Teria que criticar lá, porque lá que foi quem dá o aumento são os patrão, não é nós, né? Mas faz parte do jogo. Quem está, né, na chuva entende que tem que se molhar. Quem é uma pessoa pública sabe que isso também faz parte. Eu entendo, respeito a opinião de cada trabalhador, independente de ser associado ou não. Agora, nessa negociação coletiva foi isso que a gente conseguiu avançar, e talvez a nossa negociação seja ainda mais, ou se não é a mais alta do estado, falando da construção civil, que é o nosso grupo, está entre as mais altas do estado. Ô Isaías, foi então 7 para quem recebe o piso e 6 para quem está acima do piso. Quanto é que foi a inflação do período? Foi 5,32 de lei. 5,32, 5,3, alguma coisa nesse sentido. Então houve ganho real nas duas. E quando a gente fala da negociação coletiva, mas o piso, por que o piso um pouco a mais? O piso é a base nossa. Isso não quer dizer que a pessoa é obrigada a pagar o piso. É o mínimo que tem que pagar. Só que quando o trabalhador se encosta, a base dele é o piso. Quando sofre um acidente de trabalho, que precisa se encostar ou se afastar, a base é o piso, né? E nós sabemos que o piso da categoria é muito pouco utilizado na nossa cidade, né? Mas a gente tem que basear. Então, eu vejo que quando você eleva o piso, você está elevando o salário do trabalhador no final do mês. Porque se ele ganha o piso muito baixo, quando ele fica prestando de um auxílio do governo, e eu falo do INSS, se aposentar ou se encostar, a base é o piso. Então, por isso que o piso tem que ser mais alto. Uma dúvida, não sei se pode, se tens esse dado, da força de trabalho da sua área, da força de trabalho que corresponde ao seu sindicato, quantos % mais ou menos representa quem recebe o piso? Existe mais ou menos um número disso? Olha, Rodrigo, tua pergunta foi uma pergunta muito boa, sim. A gente poderia fazer esse estudo, mas eu acho que, digamos, 20% talvez, ou até menos, né? Porque se nós for pegar aqui, quanto que custa a hora de um pedreiro, né? Então, quem trabalha autônomo, vocês já tiveram que contratar um profissional dessa área, sabe que a hora não é essa que nós estamos falando aqui, né? A hora é bem mais, né? Porque hoje, se nós for pegar um pedreiro, por exemplo, assim, a hora dele é R$12,15. Tu contrata um pedreiro para trabalhar por R$12,15? Não, de forma alguma. Né? Então, Quanto é que custa um pedreiro hoje? 40? Depende em média, de 40, né? Para acabamento, colocação de piso. Então, assim. Aí você tem na construção civil, naquilo que se acerta sindicato patronal e laboral, 12%. 12. Aliás, R$12. R$12,15. R$12,15. É uma coisa que é desproporcional, né? Muito longe da realidade. Da realidade. E por isso é que a nossa luta, e aí eu tenho que ressaltar também que é a luta que o Sindicato Patronal já avançou nisso aí, e a gente continua avançando nessa questão, só que eu tenho que respeitar o outro lado lá, né, Delê? Não posso querer, mas a gente entende que é totalmente fora da realidade, e aí eu volto a dizer, né? Às vezes eu recebo, mas quem criou esse cenário não foi nós, né? De aumentar R$1 ou R$2 para tirar um funcionário do outro, e inflacionou, né? Inflacionou. Mas eu também entendo que nós temos que ter o piso mínimo. Então acontece uma espécie de gente que vai brigar pelo funcionário do outro? Com certeza, todos os dias a gente recebe reclamação nesse sentido. Né? Livre comércio? Livre comércio. Livre negociação. Então aí nós... às vezes o empresário reclama, né? O empresário reclama que a coisa deveria ser liberal, mas ele também reclama quando o adversário dele
O concorrente dele vai lá e tira um bom funcionário dele. É a lei do mercado. E reclama muito, tá? Reclama muito pra gente intervir, mas o que eu posso fazer? Mas aí é feito sei lá, os meios são bem assim, são meios bem chantajosos, são meios assim bem terríveis, quando o assédio acontece em cima de um funcionário bom que uma empresa A tem, a B chega e oferece mais. Eu digo assim, é a procura do mercado, é a lei da oferta, e nós vamos falar de mão de obra, né? Então, se o cara é um profissional, eu entendo que ele tem que valorizar o trabalho dele, né? Então, assim, ele tem o que é estabelecido e depois é acerto, né? Depois é acerto. Então, por isso que eu falo, assim, que a minha preocupação com quem ganha acima do piso da categoria, ela é menor nesse momento de quem ganha o piso. Porque quem ganha acima do piso, ele consegue negociar um salário melhor. Então nós estamos falando de um pedreiro que, se o cara não pagar o que o pedreiro acha que ele merece ganhar, ele vai trocar de emprego. Então existe essa especulação na nossa categoria, e a gente sabe também que tem muitos trabalhadores que trocam de emprego por R$1 por hora, mas tu vai botar R$1 por hora ou R$2 em cima do que eles ganham, dá mais do que 10%, né? Então é isso que a gente tem trabalhado, em cima disso que a gente tem feito o nosso trabalho. E isso aí, na hora de sentar na mesa, isso pesa também? Pesa, né? Pesa, né? Porque a gente sabe e informa, né? E eu penso assim, o sindicato patronal, e aí eu não estou fazendo nenhuma reclamação e nenhuma crítica ao sindicato patronal, é só uma contestação. Existe em Brusque, não só em Brusque, mas na nossa região, vários setores, ou todos os setores estão precisando de mão de obra. Então, quem pagar um piso mais atraente, certamente vai ter a melhor mão de obra, né? Então, é um negócio muito simples. Então, eu vejo que tem algumas coisas que é feito, na minha opinião, ação tomada de maneira equivocada, que pode prejudicar a categoria lá na frente. E aqui eu não estou falando de A nem B, eu só estou fazendo uma comparação como presidente do sindicato, como cidadão, né? E a gente tem orientado nesse sentido. Mas há uma conscientização do empresário, que você falou há pouco na tua entrevista aqui, no começo, você citou que você tem que olhar você não usou a expressão macro, mas você tem que olhar pro todo aí de Santa Catarina. Mas a realidade de Brusque e a realidade de Balneário Camboriú e Itapema, a realidade dessas regiões não é a realidade, por exemplo, da Serra Catarinense, onde você não consegue mão de obra, onde você não tem especialização, qualificação. Então são realidades diferentes. Eu imagino que a mesma realidade não é para o meio oeste de Santa Catarina. Eu tenho certeza que não é a mesma realidade do sul do estado. Então, como é que você consegue colocar na mesa uma negociação olhando para o macro, se você tem uma realidade totalmente diferenciada aqui na nossa região do litoral? E você acabou de dizer agora que há uma briga entre construtoras, que vai lá e tira o funcionário bom, né? E como é que consegue fazer um esboço de uma proposta se você tem realidades diferentes no estado? Odeli, a tua fala foi a melhor até agora na nossa entrevista, e foi muito feliz quando tu fez essa colocação. A gente tem abordado isso, eles sabem disso, que a nossa realidade é totalmente diferente do resto do estado. Falando aqui do litoral, é totalmente diferente. Agora, existe a Federação das Indústrias, que é a Fiesc, que em tese, ela que rege as negociações coletivas dos sindicatos patronal. A gente sabe disso, que eu também estou dentro da Fiesc, que a gente fizemos negociação do piso estadual agora, foi uma negociação pesada, mais de 5 reuniões lá para fechar o piso estadual, que fechou em 7,32, o piso estadual, para quem não é organizado no estado, e eles também sabem disso. Só que eles se baseiam a negociação deles por, digamos assim, Planalto Norte, que deu 6,6, Canoinhas, falar Canoinhas especificamente, deu 6,6. Aí vamos falar Porto União, por exemplo, que deu 6%, né, de aumento, tanto num como outro. Então, a Blumenau ali deu 7,5. Aí, às vezes, você é penalizado porque você fez o teu trabalho de casa durante os anos. Porque se nós pegar hoje o nosso piso, pra você ver o nosso piso hoje, por exemplo, nós temos mestre de obra no nosso piso, que pouco sindicato tem isso no estado, que ganha 3.210. Aí o profissional hoje, ele ganha 2.675 na folha. O meio oficial, 2.300. E o servente, que é o auxiliar, que inicia
161,40. Então, às vezes, você tem um piso que você conseguiu essa gordura durante os anos, e aí é feita a comparação com aquele outro que está ganhando, que tem um piso menor. Né? Por exemplo, pegar outra cidade vizinha nossa que tem um piso menor. Mas aí a culpa, aí você tem que pagar por isso, né? Então, assim, pagar para ver um dissídio, eu não pago, porque eu não sei o que vai acontecer lá na frente. E aí a responsabilidade de ter que tomar a decisão não é só do presidente, mas da comissão formada pelos próprios trabalhadores para a gente estar fazendo isso. Mas isso que tu falou ali é uma coisa que a gente tem observado, tem falado na mesma negociação. E infelizmente tá nesse ramo, nesse pé as coisas aqui, que somos baseados por Meio Oeste, por Planalto Norte, que é muito diferente o trabalho. Lá, por exemplo, é mais madeireira, inclusive é mais madeireira, né? E infelizmente é nesse cenário que a gente tem que negociar. Essa convenção ela já foi assinada? Foi assinada ontem. Ela está dentro ela tem alguma coisa de retroativo ou ela está dentro do prazo? Não, está dentro do prazo. Está dentro do prazo. Sim. Agora você fala só, eu quero voltar só com essa questão dessa, vou dizer parceria, mas desse entendimento de vocês do sindicato. O que vocês, enquanto patronal e laboral, têm feito de parcerias que, além da parte de convenção coletiva, você pode destacar que também possa, e de que de alguma forma também ajuda no dia a dia pro associado, para aquele que está sob o guarda-chuva do sindicato? Sim, os dois sindicatos têm algumas atividades que a gente faz em conjunto. Posso citar duas delas aqui que são mais de relevância para o trabalhador, que às vezes o trabalhador não percebe, mas isso é ação das duas entidades. A gente tem um técnico de segurança que é contratado pelos dois sindicatos, cada um paga metade e trabalha lá no sindicato. Nós temos uma comissão de conciliação prévia, que eu vejo que isso aí é um ganho muito importante para o trabalhador, porque às vezes o trabalhador que tem uma pouca, digamos assim, a dúvida dele é muito pouco com relação a um acerto, uma convenção coletiva, ou muito pouco com relação aos dias trabalhados e que não deu. Aí existe a comissão de conciliação prévia, onde é formada por dois representantes do sindicato patronal, um jurídico e um outro que acompanha, e dois representantes do nosso sindicato, um jurídico e outro que acompanha, para a gente tentar formalizar ali um acordo que não vá para a justiça. Então eu vejo que isso é um ganho. Porque às vezes o cara tem uma pendência de R$1.000 para receber, um exemplo, né? Se ele for para a justiça, quanto tempo vai demorar isso? E a gente resolve isso internamente nas duas categorias e é totalmente válido e reconhecido pela nossa justiça, até porque a gente faz a nossa atividade numa sala onde que é tudo gravado, tudo bem organizado, e recentemente tivemos uma denúncia com relação a essa questão da comissão no Ministério Público, que foi arquivado porque entende que a gente trabalha dentro da lei, existe uma lei que pode ser feito isso. Então eu vejo que isso aí é ganho para as duas categorias, porque entendemos que a gente resolve o problema do trabalhador na base. Ô Isaías, você falou no início sobre a convenção coletiva, que ela é muito mais do que só o percentual de reajuste salarial, né? Acho que tem 30 e poucos artigos, né, na convenção coletiva, 45, né? 45. Alguma modificação em relação a essas cláusulas, esses artigos, algum pleito aí que o sindicato laboral solicitou e teve sucesso aí nessa negociação desse ano? Então, o sindicato, duas que a gente tentou fazer, a gente pediu mais, mas a gente conseguiu duas, que o seguro de vida, que era de 25 para 30 mil, e também quando, por exemplo, vai acompanhar um filho de menor ou com alguma deficiência, um médico, a gente conseguiu 3 dias por semestre. E aí não é só para pai e para mãe, não. Para quem realmente cuida da criança, ou está sob o avô, que tem a guarda, qualquer um pode fazer isso quando for criança de menor e é considerado pegar o atestado lá, a empresa paga. Então a gente conseguiu esses dois avanços aí na nossa convenção. A gente tinha outras coisas que nós tínhamos pleiteado, mas não foi possível a gente negociar dessa vez. E entendemos que vamos tentar bater e tentar reorganizar nossas bases aí para nós tentar no próximo ano avançar um pouco mais na nossa convenção coletiva. O que, por exemplo, que tinha de pleito aí que não deu para... Nós tinha pedido, Valdomiro, R$50 para filhos abaixo até 16 anos, um abono de R$50 por filho, que foi negado. A gente tinha pedido também que os trabalhadores que fizessem horas extras, em vez fizesse 50% e 55% e 110, a gente sabe que é 50 e 100, né?
também não avançamos e manter as nossas cláusulas. E aí no final a gente entendemos que era melhor a gente, diante da conversa de como estava se desenhando, manter as cláusulas que já existentes, que são cláusulas boas, e acrescentar essas duas aí que chegamos a um acordo. Você fala aí, não acertou, mas em alguns casos tem uma negociação liberada, né? Entre, por exemplo, aqui eu não vejo aqui em Brusque, final de semana, alguém trabalhando na construção civil. Não vejo, é difícil, mas às vezes quando você tem que entregar uma obra, ali o pessoal não se enxerga de fora, mas lá dentro tá todo mundo no acabamento, né? Na praia a gente vê muito isso, né? No sábado trabalhando. E como é que é essa negociação? Ela acaba observando aquilo que foi acertado na convenção, ou existe um acerto, às vezes, de equipe, de grupo de trabalhadores diferenciado? Como é que é o hábito de quem contrata com quem é o contratado? A lei fala assim, que tu pode trabalhar 8 horas por dia, podendo trabalhar 2 horas extra todos os dias. Então, no máximo 10 horas por dia. E no sábado, se a pessoa for trabalhar, daí é hora extra, né? Que daí é 50%, e no domingo é 100%. O que nós queria quando fosse feito algum tipo de situação nesse sentido, que fosse 55 e 110, para valorizar um pouco mais a mão de obra, né? Então a gente não conseguiu nesse momento. Agora, quando nós vamos falar de feriados, troca de feriado, isso tem que ter o aval do sindicato. Qualquer acordo que existir entre o trabalhador e a empresa que for fora de convenção coletiva tem que ter o aval do sindicato, e tem que fazer assembleia com os trabalhadores, assinatura, ou reunião com os trabalhadores, pegar assinatura com o número CPF e tudo, e protocolar no sindicato. Aconteceu isso agora no 1º de maio? Foi numa quinta-feira? Aconteceu. Por exemplo, de trabalhar no dia 1º e folgar na sexta para aproveitar o feriadão. Isso ocorreu? Acontece. E aí precisa o sindicato avalizar isso. Senão não tem validade. Precisa do sindicato, senão não tem validade, né? E a gente tem ficado bastante atento a isso, porque a gente também, eu como presidente, eu procuro não interferir muito na vontade do trabalhador, porque se houve uma reunião entre eles e todo mundo assinou a lista de presença, aí eu falo com o CPF, tudo certinho, subentendo que é a vontade do trabalhador, né? Então não cabe a mim dizer que que tá errado lá. Só que foi acertado, tem que cumprir, né? Por parte da empresa. O Isaías, enquanto dirigente sindical que você é, e também você tem a área de atuação do seu sindicato, o Sintricomp, você tem ajudado também em algum tipo de negociação de outras cidades que por acaso não tem o sindicato? Você também tem interferido? Assim, Rodrigo, eu sou presidente da nova Central Sindical de Santa Catarina, que hoje tem quase 130 filiados no estado. E aí é uma entidade eclética, onde tem mais de 5 categorias junto ali. E sou tesoureiro da nossa federação também, né? Da Federação dos Trabalhadores da Indústria da Construção de Santa Catarina. Então, a gente tem trabalhado através dos grupos de WhatsApp, de ligação para os nossos companheiros, auxiliando eles nessa negociação coletiva. Porque a nossa negociação coletiva, ela é referência no estado. Sabe? É referência no estado. E a gente tem ajudado, sim, porque eu acho que a gente tem que ser unido, né, na nossa categoria, e o movimento sindical é muito unido, e a gente tem ajudado, sim. Só, por exemplo, a região do Vale do Rio Tijucas, como é que funciona? A região do Vale do Rio Tijucas, a gente tem conversado com o pessoal de lá também, para que eles tenham apoio nosso, e aí a gente cuida para fechar a nossa convenção coletiva, que ela serve também de base para todos os outros, né? Estou pegando para espelhar essa convenção lá. E aí vocês, dentro dessa negociação, vocês têm essa interação com o sindicato laboral patronal apenas no período de convenção coletiva, ou vocês têm uma conversa contínua sobre essa situação? Então, cada entidade ela tem a sua base de atuação, e a nossa é 10 municípios, né? E cada um faz o seu dever de casa, né? Não dá pra mim, nem tem como sentar com o sindicato patronal, por exemplo, de Balneário Camboriú, que não tem nem chance, né? Nós, o Sintricomp de Brusque, tem um bom relacionamento com o sindicato patronal de anos. Não tenho o que reclamar na questão assim da gente sentar para conversar. Há divergência na hora de negociação coletiva,
há divergência, porque eles entendem que se fosse da vontade não era de dar nada, né? Porque Claro. a primeira proposta foi o zeramento do NPC, 5,32. Essa foi a proposta que eu recebi, mas para sentar para negociar a NPC, eu não vou sentar, porque NPC é reposição, não é aumento Só de é salário, posição né? na perda, né? Então, a gente fez essa negociação esse ano e eu até falei que a negociação, no meu entendimento, poderia ter avançado um pouco mais, mas também entendo o outro lado e respeito o outro lado, respeito muito o outro lado, que era o que eles conseguiam fazer, mas eu não sou obrigado a estar satisfeito com isso. Uma dúvida, esse valor que vocês acertaram em convenção coletiva aqui na região, comparando com os valores de outras cidades, ele está equiparado, ele acima, abaixo, está desvalorizado? O que você pode falar sobre isso? Então, aí eu falei, quando eu estava falando, na minha fala ali, eu falei de você ser penalizado às vezes porque você fez o trabalho de casa em outros anos. Então, se nós pegar o nosso piso ele é um dos pisos mais altos do estado. Mais altos? Aí isso impacta também na hora de dar aumento, né? Porque, por exemplo, vai dar aumento de 10% ou 15% no nosso piso. Para quem, se nós for pegar exemplo lá, por exemplo, do Planalto Norte, que o piso estadual, é uma coisa. Agora pegar o nosso que já está, por exemplo, 2.675, porque aí já é uma outra situação, né? Daí tu é penalizado porque tu fez o trabalho. Mas é entender e tocar em frente, como eu falei, a negociação coletiva, ela é um balizador para a nossa atividade, mas não quer dizer que todo mundo tenha que ganhar isso. É o mínimo que tem que ganhar. Mas se o cara tem um bom relacionamento com a empresa, é um bom profissional, certamente a empresa não vai querer perder o trabalhador e vai dar muito mais do que 10% de aumento. Sim. Eu tenho certeza disso. Muito bem. Quero agradecer aqui ao Isaías Otaviano. Mais alguma pergunta, Valdomiro? Você gostaria de responder? Não, acho que é isso, né? Essa resultado disso já vale agora para esse mês? Entra na folha do pessoal já no próximo mês? Tá valendo a partir do dia 1º de maio de 2025 e vai valer até o dia 30 de abril de 2026. Então tá em vigor. Se algum trabalhador ou trabalhadora tiver dúvida, pode nos procurar. A gente tem uma rede de WhatsApp lá com mais de 1.500 nomes de trabalhador, número mais, né, Valdomiro? E a gente informa todos os trabalhadores, estamos entregando os informativos nas obras também, e entender que a negociação coletiva ela é feita assim, um ano tu avança um pouco mais, outro ano tu retrai um pouco, e temos que tocar o barco, né? Mas sempre prezando pelo bem-estar da nossa categoria e tentando sempre o melhor para cada um dos trabalhadores e das trabalhadoras que a gente representa. Obrigado, Isaías. Dilei, eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui falando para os nossos ouvintes e para os nossos trabalhadores, explicar um pouco sobre a negociação coletiva. E a gente sabe que quando a gente convida o trabalhador para vir para uma assembleia, é importante que ele venha. Precisamos ter mais força na hora de negociar, porque quando você vai, o Dilei, aí é uma reclamação do presidente para uma negociação coletiva aí com 60, 70 assinaturas numa lista de presença, certamente já senta na mesa fragilizado. Então isso tem acontecido e criticar é importante, é bom, porque não dá para vir só de elogio, mas participar também é muito importante. Grande abraço a todos e que Deus abençoe a cada um de nós.